Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa e vamos utilizar para tanto a Folha de São Paulo desta sexta-feira, 8 de maio, a edição de número 33.273, onde nós vamos trazer um artigo na seção Coronavírus Mundo da Tatiana Prazeres, que aliás já frequentou, através de suas colunas, de suas reportagens, o nosso Jornal do Masa. Aliás, com textos bastante sensatos, muito bem argumentados e informativos. E como recentemente nós falamos sobre a China do ponto de vista do Demetrio Magnoli, que não é tão favorável ao país do Oriente, hoje nós vamos trazer o texto da Tatiana Prazeres, que é Senior Fellow na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim e foi secretária exterior e conselheira sênior do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Portanto, é uma pessoa bastante qualificada, vive na China, estuda na China e já trabalhou na OMC. O título da sua coluna é A crise favorece a ascensão da China? É uma pergunta, ponto de interrogação. Além da situação econômica, a atuação diplomática importa. Vejamos então o que ela tem a dizer sobre o impacto do coronavírus, do mundo pós-coronavírus, na visão dos chineses. Quando a crise do coronavírus eclodiu em Wuhan, houve quem se apressasse em decretar o início do fim do regime político chinês. Na verdade, as pessoas que fizeram isto são torcedoras de países. São pessoas que torcem pelos Estados Unidos ou torcem pela China e não analisam a situação. O fato, gente, indiscutível, a China é o país mais importante do mundo, gostemos ou não. É um país socialista, é um país ateu e um país pouco democrático e que vem dando certo. O que fazer? Aceitar e entender o porquê que a China chegou neste nível. Quase que na torcida, alguns analistas aprontavam-se para declarar que finalmente Xi Jinping teria perdido o mandato dos céus, conceito que na China imperial justificava o poder do líder. Na verdade, Xi Jinping era para ficar 10 anos no poder, 2 mandatos de 5 anos, como aconteceu com seu antecessor Hu Jintao. Mas na mudança do primeiro para o segundo período de governo em 2017, o Partido Comunista da China prorrogou indefinidamente o seu poder sobre a China. Enchentes, pragas e revoltas já foram vistas como sinal de desgosto divino com a liderança do Império do Meio. Para completar, a última dinastia imperial chinesa, a dinastia Qing ou Manchu, que terminou em 1911 com o último imperador Ai Xin-Joropuyi e viu assumir o primeiro presidente da República da China, Sun Yat-sen, em 1911, foi deposta por uma rebelião iniciada justamente onde hoje é Wuhan. Com ela, o império deu lugar à república em 1912. Para alguns, a hora de Xi, ou mesmo do Partido Comunista Chinês, teria chegado. Porém, essa conclusão é um redondo e ledo engano. Enquanto a crise concentrava-se na China, alguns antecipavam que o grande teste imposto pelo vírus revelaria as fragilidades de seu
modelo político como a centralização excessiva de poder e a falta de transparência. Porém, a China enfrentou como ninguém. E os países que mais sofrem com a pandemia são justamente os países capitalistas, e quanto mais liberal ele é, mais ele está sofrendo. Caso dos Estados Unidos, que não está conseguindo enfrentar a situação, já com mais de 1.300.000 infectados e 80 mil mortos em menos de 3 meses. A crise afetaria a percepção de Xi como líder infalível e geraria desavenças na cúpula do Partido Comunista, podendo levar a uma revolta. Tudo isto eram análises feitas quando se iniciou o coronavírus, Wuhan, mas tudo foi desfeito com o passar do tempo. Gastou-se toneladas de papel, rios de tinta, achando que a China tinha chegado ao fim depois de 70 anos de socialismo. Infelizmente, para o desgosto dos ocidentais, religiosos, democráticos, a China está mais forte do que nunca e certamente emergirá como a maior potência econômica política dos próximos anos. Como concluiu Min Chimpei num ensaio para a revista Foreign Affairs, as previsões foram mudando com o desenrolar dos acontecimentos. Em pouco tempo, Europa e Estados Unidos se viram forçados a encarar o problema antes visto como distante. No caso do Reino Unido, de Boris Johnson, no caso dos Estados Unidos, de Donald Trump, erros absurdos a ponto do primeiro-ministro britânico quase ter falecido em função da Covid-19. E muito dificilmente os Estados Unidos vai reeleger o Donald Trump como presidente, provavelmente será o democrata Joe Biden, em função de, no início, ele ter zombado da pandemia. Enquanto o mundo desenvolvido tropeçava na resposta à crise, a China saía dela, confiante no seu curso de ação. Agora outras vozes se levantam para concluir que a pandemia aceleraria sua ascensão. Da mesma forma que as pessoas disseram que a China acabaria nos moldes que se conhecia até o início de 2020, também não se pode achar que do dia para a noite ela vai se tornar essa potência. Apesar que ela vem se estabelecendo desde 1979, passo a passo, degrau a degrau. E eu não me canso de dizer, muito embora os jornais deram uma murchada nessa informação, porque ela vai contra os interesses deles, que a China anunciou para 2020 se tornar o primeiro país do mundo a vencer a pobreza e a miséria. Não houvesse ocorrido a Covid-19, o único país na história da humanidade que já tem 10 milhões de anos a vencer a pobreza e a miséria, nenhum habitante ser pobre, miserável, seria a República Popular da China em 2020. Portanto, seria um ano histórico e muito forte para mostrar que o capitalismo, infelizmente, caminha a passos na derrocada. Sobretudo, o neoliberalismo, está claro. Previsões econômicas engrossam a tese da superpotência e da superioridade econômica chinesa. Em abril, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, estimou que a economia mundial encolheria 3%, enquanto a chinesa cresceria 1,2%. Claro que é muito pouco. A China, que estava crescendo num ritmo de 7 a 5,5%, diminuiu para 1,2%, mas em função de toda a situação mundial, é o decréscimo econômico, é um resultado excelente. Aqui no Brasil pode-se dar 2020 por um ano perdido.
um ano que não existiu. Enquanto isso, a China, mesmo tendo a história toda com a Covid-19, vai conseguir crescer. Nos Estados Unidos, a retração seria de 5,95% e na zona do euro de 7,5% em 2020. Portanto, são previsões catastróficas, é o empobrecimento dos países capitalistas, é o crescimento do desemprego, é o fechamento de milhares de negócios. Além disso, o encolhimento diplomático dos Estados Unidos cria oportunidades que a China busca aproveitar. E isso já vinha acontecendo independentemente da Covid-19. Isto se atribui ao estilo de governo do presidente Donald Trump. Bruto, despreparado, uma pessoa que desconhece o mundo, as relações modernas entre os países. Então os Estados Unidos estavam enfraquecendo em plena decadência. Mas o vácuo gerado pelos americanos não garante por si só o sucesso das pretensões chinesas. Trata-se de disputa que não se ganhará por WO. É necessário que a atuação político-diplomática do país asiático na crise contribua para a sua ascensão. Como é um país com uma reserva externa muito grande, se estivesse disposto a ajudar os países, a colaborar com os países, sobretudo os mais sofridos, sem dúvida nenhuma a China angariaria o lugar dos norte-americanos. Aos olhos do mundo, quanto a China está ajudando? Vem a pergunta. Ela explora a resposta desastrosa do governo americano à crise para promover as virtudes do modelo chinês. Então, gente, é o seguinte, como os Estados Unidos está enfrentando uma crise terrível, ele não consegue auxiliar nenhum lugar do mundo ou garantir o auxílio anterior. E é hora da China se aproveitar e ocupar esse vácuo. Mas para tanto precisa se esforçar, porque isso não acontece do dia para a noite. Faz autopromoção excessiva aos olhos de alguns ao doar equipamentos médicos para os europeus. Então essa ajuda humanitária de ajudar os europeus com equipamentos para combater a Covid é visto por muitos como pieguismo. Responde a provocações num tom que surpreende, permitindo o contágio da retórica inflamada. A realidade é que Pequim enfrenta o desafio de fazer um discurso para duas audiências. Diante de dificuldades econômicas consideráveis para padrões locais, o governo tem apelado ao sentimento patriótico dos chineses, alimentado nacionalismo e aumentado esforços de propaganda associados ao combate à crise da Covid-19. O que ela disse nesse trecho é que a China realmente sentiu o impacto, não estava acostumada a crescer tão pouco. É claro que isso afeta as ações econômicas e sociais internas e externas. Nesse contexto, o que serve ao público interno pode prestar um desserviço aos interesses externos da China. Ou seja, se a China não trabalhar internamente para evitar, digamos, os reflexos da pandemia de forma eficiente, auxiliativa, recuperativa, é claro que não adianta ela ajudar somente os que estão lá fora. O exemplo vem de casa. Os capítulos da história da pandemia ainda estão sendo escritos e, portanto, é cedo para concluir quem sairá melhor dela. É bem possível que a recuperação econômica no país asiático seja mais rápida, permitindo que ocupe mais cedo o posto de maior economia do mundo. Isso tem a ver com a cultura chinesa, isso tem a ver com a filosofia de vida dos chineses, a disciplina e a colaboração com o governo. Mas isso não é tudo. O ambiente externo no pós-pandemia pode vir a ser hostil à China,
como é no caso brasileiro, que a China é visto como inimigo pelo governo Jair Bolsonaro e não como seu maior parceiro comercial, cujas habilidades diplomáticas são postas à prova. Então agora é a hora da China agir sem vingança, sem desavenças, de forma equilibrada e mesmo com um governo totalmente anti-chinês, como é o caso de Jair Bolsonaro, e a favor dos Estados Unidos, ter consideração para com o futuro do Brasil e não com o imediatismo. Os chineses terão, sobretudo, que encontrar maneiras de lidar com o público interno sem criar arestas para o público externo. Sem isso, seu caminho rumo ao topo será mais tortuoso. Então é isto. Além de cuidar da situação externa para ocupar o lugar dos Estados Unidos, não pode haver como reflexos da pandemia uma pior condição de vida, uma pior condição social entre os chineses e que eles tenham que se sacrificar sozinhos, sem apoio do próprio governo. O mundo está de olho, evidentemente, na situação, mas é uma responsabilidade que o governo da China tem que assumir se a China quiser se tornar a superpotência do século XXI. Gente, ficamos por aqui com mais esta reportagem sobre a situação da China como a possível nova superpotência do mundo. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.